Vamos então continuar o nosso estudo? Hoje estamos estudando a pergunta 39 do Livro dos Espíritos, que fala ainda do capítulo 3 da criação, sobre a formação dos mundos. E a pergunta 39 nos diz: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta dos Espíritos: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, um pouco da teoria do Big Bang, que nos diz justamente sobre essa bola de fogo, uma grande explosão, e que a partir daí teria originado-se os mundos, ela realmente tem uma certa relação com o que nos diz os espíritos superiores. E justamente Miramês, falando sobre a formação dos mundos, nos fala: é tamanho o interesse dos homens de ciência em saber quando se deu a formação da Terra e de outros mundos que bailam no espaço cósmico, que lutam com todas as possibilidades que possuem, através da matemática científica, da astronomia e do raciocínio ilustrado na mais profunda lógica humana. Dentro da ciência da natureza estão extraviados, perdendo-se muitas vezes nas falsas somas de séculos e bilhões de anos, na contagem do tempo de formação da própria casa em que moram. Cálculos e mais cálculos já foram feitos, e sempre são ultrapassados por outros mais novos e por máquinas mais sofisticadas. O Livro dos Espíritos nos diz que os parcos conhecimentos humanos estão longe das deduções acertadas, no domínio das idades dos mundos, que se perdem na noite da eternidade. Somente o amor tem a capacidade da medição cósmica, dentro dos padrões universais computados por Deus e estendidos na vastidão infinita da sua criação. Alguém, interessado pela ciência há pouco tempo, bate a mão num bloco de pedra, confabulando consigo mesmo: isso que toco com a mão e que posso ver sem aparelhos é pura energia concentrada por um poder que desconheço. Certamente que é. Todos os corpos materiais se condensaram. Antes foram fluidos imponderáveis, e por vários processos esses fluidos tornaram-se sólidos, principalmente em se falando dos mundos e sóis que habitam o espaço. O tempo determinado, calculado por medição, é que por agora escapa à razão, mesmo munida de aparelhos dos quais é portadora. A energia disseminada por todo o universo se aglomera não pelo acaso, que não existe. Os fluidos cósmicos são dominados pelos engenheiros siderais, e esse éter é obediente às mentes destes grandes espíritos, fazendo a princípio um campo de força, e depois a concentração por atração magnética, de modo a formar a aglomeração de acordo com a vontade espiritual. E aqui, interessante mais uma vez, como realmente a doutrina espírita vem nos esclarecer e trazer luzes sobre o surgimento do mundo, mostrando que o surgimento não foi ao acaso, mas partiu das mentes dos engenheiros siderais, das mentes inteligentes e perfeitas dos engenheiros siderais. Que interessante essa leitura. Mas vamos seguir. Ele ainda nos fala: certamente que não fica somente nisto. É uma ciência de variações proporcionais ao que se vai fazer, mas tudo é feito pela determinação divina. Nada se faz ou se forma sem que Deus determine, sem a sua participação engenhosa e justa. Estamos longe de saber todos os pormenores da engenharia da criação. O esquema para surgimento, por exemplo, de um Sol com sua família planetária. Deus conta na cocriação com a participação de espíritos altamente evoluídos que trabalham na fundição e refundição de fluidos para que, com o tempo de bilhões e bilhões de anos, na mais perfeita harmonia, numa cadência que somente os anjos compreendem, vai se formando na tela cósmica do espaço um simples sistema solar, para que sirva
de moradia e escola da mais alta segurança espiritual. São recabeados então bilhões de almas de variados lugares, mais ou menos em sintonia, para uma determinada morada, que sempre é um ato de misericórdia. Como já sabemos, os mundos se formam por condensação de fluidos altamente sensíveis. Eles são comandados, novamente afirmamos, por luminares siderais. Entretanto, o mais interessante é a educação das criaturas, que são as mesmas almas revestidas de vários corpos, para alcançar o despertamento espiritual e que podem igualmente ajudar no preparo da retaguarda. Os problemas, as dores e todos os tipos de infortúnio ocorrem por falta de educação, por desrespeito às leis espirituais. Quando todos reconhecermos as necessidades de harmonia em nossos passos, fazer-se-á luz em nossos corações, e tudo se tornará em paz, dando-se a formação de todas as coisas na mais perfeita harmonia. E é nesse sentido que os mundos e toda a mecânica universal se encontram em perfeita ordem e justa sintonia com o Criador. É claro que para trabalhar na formação dos mundos é necessário sabedoria. No entanto, não pode faltar a ciência do amor. Que lindo, não é, meus amigos? Interessante que, mais uma vez, a espiritualidade nos mostra que tudo é feito com muito planejamento, com muita inteligência e, acima de tudo, com muito amor. Porque os engenheiros siderais são espíritos crísticos, que já são espíritos co-criadores, que já chegaram no nível de perfeição tão alto, tão perfeito, tão intensa, que estão ali pertinho de Deus, ajudando Deus na cocriação dos mundos, do universo, dos planetas, das estrelas, enfim. Claro que para isso são espíritos que já têm essencialmente amor no seu coração. Inteligência, intelectualidade, sim, com certeza, mas essencialmente amor. Então, meus amigos, mais uma vez, a mensagem de sempre: amor, vamos amar, vamos ampliar a nossa capacidade de amar, de ser bom, de levar a caridade, o sorriso, o amor ao nosso próximo. E assim, mais rapidamente, alcançaremos a perfeição.